Bom sábado a todos os irmãos. Que a graça de Deus esteja com você e com sua família neste sábado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para repartir com os irmãos um pouco do pão que Deus tem deixado para nós através da sua palavra. Realmente nós vivemos ainda em tempo de graça. Nós temos infinitas oportunidades ainda de abrir a palavra de Deus, de estudar, de repartir com o nosso próximo. Irmãos, eu peço que vocês façam algo comigo agora. Prometa para Deus neste momento em oração, com os olhos fechados, que você vai se entregar plenamente a Ele. Faça isso neste momento. Feche os seus olhos agora. E em pensamento, diga assim para Deus: Deus, eu me entrego plenamente a Ti neste momento. Amém. Irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a amizade, vamos falar um pouco sobre o exemplo, vamos falar um pouco sobre a influência. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus. Vamos pegar as nossas Bíblias, irmãos, e vamos abrir no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, no capítulo 14, logo no início do capítulo. Eu tenho percebido que, com o passar do tempo, pouco se tem estudado da parte histórica da Bíblia. Nós estamos canalizando os nossos esforços para outras coisas ultimamente. É importante, com certeza, as atividades sociais, é importante, com certeza, o louvor e a adoração de outras formas, mas sem o conteúdo, sem a compreensão, nós nos tornamos como jarros vazios. O culto ao Deus vivo requer de nós o estudo, a compreensão. Deus quer que nós apliquemos o nosso tempo também adquirindo conhecimento. Isso é muito importante. Outrora nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia. Não sei se vocês se lembram disso, quem sabe os mais antigos. Então eu faço um apelo, vamos estudar mais a palavra de Deus. Isso é essencial e pode fazer falta. Aliás, vai fazer uma falta tremenda quando nós não tivermos mais a palavra em nossas mãos. Quando estivermos passando por momentos de tribulação, o conhecimento que tivermos adquirido, isso ficará conosco. Muito bem, irmãos. Nós vamos ler 1 Samuel 14, de 1 a 14, mas antes eu quero mais uma vez pedir que você feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Senhor. Deus querido, obrigado porque temos a oportunidade de, neste sábado, estar aqui na Tua casa de oração. Obrigado porque temos a oportunidade também de abrir Tua palavra e aprender um pouco mais daquilo que o Senhor deixou para nós através da história. Nos abençoa, Deus, para que compreendamos qual é a nossa posição. Para que compreendamos, Senhor, que temos um exemplo a aplicar, a mostrar para o mundo, para as pessoas ao nosso redor. Que entendamos, Senhor, o poder da amizade pautada na Tua palavra. Que entendamos, Senhor, que podemos sim abdicar de muita coisa em nome do Teu reino. Te peço estas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Neste momento eu digo para você que está em casa assistindo, que Deus abençoe você e seu lar, e que você também coloque em prática os conhecimentos e as informações que nós repartimos aqui nesta manhã. Muito bem, irmãos. Vamos para a leitura do nosso texto. Está ali em 1 Samuel, capítulo 14. Vamos ler a partir do verso 1. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira, na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Havia um penhasco ao norte na direção de Micmas e outro ao sul na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos.
Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Eu vou dar uma pausa aqui, neste momento, para que a gente possa compreender algumas coisas. O que estava acontecendo? Pois bem, Jonatas, como vocês sabem, era filho do rei Saul. O rei Saul estava em guerra com o povo filisteu. Saul, na verdade, representava as escolhas do povo. E nós sabemos pela história da Bíblia que Saul tomou uma série de escolhas equivocadas. Como eu disse, Saul era representante de um povo. E o povo de Israel, desde que havia entrado na terra prometida, vinha desobedecendo a Deus e os seus estatutos. Com uma orientação muito específica, Deus disse: limpem a terra. Vocês devem extirpar os demais povos que estão aqui ao redor, porque eles serão uma influência negativa para vocês, porque eles vão representar perigo ao povo escolhido, porque as influências más, porque a mistura faz com que o povo perca o foco. Eles sabiam que o povo já estava entrando ali, na terra prometida, estava andando por ali, era um povo de um Deus único. Eles tinham uma forma peculiar e diferente de adoração, que era totalmente oposta daquilo que era praticado naquela terra. Aqueles povos tiveram tempo de sobra para decidir servir o Senhor ou não. O exemplo vinha centenas de anos no passado, desde quando Abraão andou por aquelas terras e havia erigido ali alguns altares que permaneciam até aquela época. Não tinha mais desculpa para aquele povo. Era momento de decidir ao lado de Deus ou não, para todos aqueles povos que estavam ali na terra. E o povo de Israel chegou ali com uma missão. Eles tinham que tomar posse de uma promessa que havia sido feita a eles, de que aquela terra lhes pertencia. E aqueles povos estavam ali, infelizmente, para atrapalhar o povo de Israel. E eles tinham uma missão: limpar a terra, destruir aqueles povos idólatras. E eles não fizeram isso. Vez após vez, Deus levantava líderes no meio do povo, juízes, profetas, para chamar o povo de volta às instruções. E eles se esqueciam e faziam alianças que não deveriam ser feitas. Nós nos lembramos do caso, por exemplo, de Sansão, que deveria ter sido um juiz no meio do povo para limpar, para tirar a influência maligna, e ele foi justamente um daqueles que se aproximou do povo filisteu. Pois bem, as escolhas erradas do povo estavam repercutindo agora neste momento. O povo padecia nas mãos dos estrangeiros. As suas fronteiras eram frequentemente rompidas. Eles sofriam invasões, eles eram saqueados, líderes eram presos, alguns eram mortos, levados cativos, feitos escravos. E nós sabemos que escolher um rei também foi uma escolha equivocada. O povo de Israel era diferente, porque enquanto todos os demais tinham reis, os hebreus seguiam um Deus. O Deus Altíssimo, Jeová, era o rei deles. Mas eles estavam sofrendo essa pressão. Mas eles têm rei, por que a gente não pode ter um rei? E fizeram esse pedido para Samuel. Muito bem, um rei foi ungido no meio do povo. Mais uma escolha errada. E quando a gente toma uma escolha errada, não dá para contar com sorte. Não existe sorte. Quando a escolha é errada, as consequências virão, hora ou outra. E foi o que aconteceu. Nós sabemos que o rei Saul foi um mau rei. E ele reinou muito tempo. Eu estava fazendo as contas com a minha esposa ali agora no banco. Ele reinou por 42 anos, viveu até os 72. Começou a ser rei com os 30 anos. Inclusive, nas contas que eu estava fazendo, quando ele começou a ser rei e começou a tomar as suas escolhas equivocadas, Davi sequer havia nascido. Vamos retornar aqui um pouquinho. Mantenha essa passagem marcada aí, irmãos. Coloquem alguma coisa e vamos voltar para 1 Samuel 10, verso 8. Volte algumas páginas. Vamos ler ali juntos um trecho que comenta algo sobre as escolhas do rei Saul. Se nós nos lembrarmos, Saul foi ungido rei e
Samuel estava passando para ele uma série de informações, de orientações, de como ele deveria proceder. E o verso 8 do capítulo 10 diz o seguinte, Samuel falando para Saul: vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Muito bem. Se vocês forem seguindo aqui a leitura, vocês vão compreender que Saul não obedeceu. Essa foi uma das primeiras orientações de Deus para ele. Ele havia recém sido coroado rei. Estava na frente do exército. Foi até Gilgal. E ele não conseguiu exercer a liderança necessária. E o exército começou a se dispersar. Quando percebeu isso, ele falou: olha, traz aqui os novilhos. Eu não vou esperar mais Samuel, não. Eu mesmo vou fazer o sacrifício. E foi o que ele fez. Ele havia acabado de sacrificar. Alguém falou: olha, Samuel está chegando. Eu imagino o frio na espinha que deve ter corrido, né? Pensado: ai, e agora? O que eu faço? Quando Samuel chegou, já perguntou: o que você está fazendo? Eu não te falei para esperar? Por que você não esperou? Ele tentou dar uma desculpa. Os homens estavam debandando, eu imaginei que era a última oportunidade, então eu fiz aqui o sacrifício. Mas a orientação de Deus era muito clara. Desde quando eles deixaram o Egito, que os sacrifícios, serviço do santuário e tudo mais, deveria ser realizado apenas pelos descendentes de Arão. E ele era benjamita. Ele não podia fazer o sacrifício, ele tinha que esperar alguém. E ele não esperou. Naquele mesmo momento, Samuel falou para ele: olha, pelas suas escolhas equivocadas e por passar por cima da orientação de Deus, o trono vai passar de você. Se você tivesse obedecido, o trono permaneceria na sua família indefinidamente. Mas agora, pelas suas escolhas erradas, isso vai ter consequência. Não foi naquele mesmo momento. Ele reinou mais décadas. Mas a gente sabe que o descendente dele, Jonatas, de quem nós vamos falar hoje, acabou colhendo as consequências do pai. Vamos retornar lá para o trecho de 1 Samuel 14. Então este é o contexto histórico. Nós vemos o povo padecendo na mão dos filisteus. Nós temos um rei que toma decisões equivocadas, mas nós temos um filho que faz justamente o oposto do que o pai faz. E o que a gente leu até agora, a gente vê aqui Saul sentado debaixo de uma romanceira, tomando conselho ali com os seus principais, como sacerdote e com alguns dos seus generais, responsáveis pela organização do seu exército. E eu fico imaginando quanto tempo eles devem ter ficado sentados ali, decidindo o que fazer, enquanto o exército inimigo se organizava nas suas fronteiras. Esse jovem, em determinado momento, compreendeu que não adiantava mais ficar sentado. O jovem Jonatas chamou alguém que ele podia confiar, o seu escudeiro, e falou: olha, vamos até lá. Chega de ficar sentado aqui. Só conversa sem ação não adianta nada. Ele era alguém de atitude, mas principalmente ele era alguém que confiava em Deus. Vamos seguir a leitura. Disse o escudeiro: faze conforme o Senhor tiver em mente, eu irei contigo. Verso 8. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que eles nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, nós subiremos, porque este será um sinal para nós de que Deus os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui e lhe daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, porque era íngreme o lugar. Eu fico imaginando, né? Para quem compreende alguma coisa das batalhas antigas, que era corpo a corpo, não havia armas que atiravam à distância, né? Não com precisão, só arco e flecha. Quem estava no terreno inferior tinha clara desvantagem, porque ele tinha que subir até o inimigo.
E nesse processo ele era alvejado, ele levava flechas, tacavam pedras. E como que você vai lutar contra alguém com a sua espada, sendo que a espada do outro está mais acima, você consegue atingir os pés, mas ele te atinge a cabeça? Mesmo assim, esse jovem corajoso subiu, escalou. Vamos continuar. E o escudeiro foi logo atrás. Jonatas derrubava os inimigos, e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Num combate corpo a corpo, 2 mataram 20. 10 para cada um, se nós formos fazer uma razão matemática. O que significa que, se todos os combatentes de Israel fossem como Jonatas, para derrotar 1000 soldados inimigos, eles só precisariam de 100. Realmente ele foi muito, mas muito preciso no seu ataque. Mas a gente sabe que o poder não estava na espada de Jonatas, nem do seu escudeiro. Nós compreendemos que esse jovem aqui estava fazendo algo porque ele tinha o poder do Espírito consigo. Ele estava sendo abençoado por Deus. E aqui eu pergunto, irmãos, as nossas ações têm gerado frutos? Como cristãos, a nossa pregação tem convertido, tem trazido muita gente? Eu me pergunto nesse momento, será que nós estamos investidos realmente pelo poder do Espírito de Deus? Será que não falta em nós um pouco da coragem, da ousadia desse jovem? Será que não falta em nós oração? Porque eu imagino o seguinte, esse jovem não ia fazer isso do nada. Certamente ele tinha um contato, certamente ele tinha uma devoção pessoal, certamente ele se entregava ao Senhor todos os dias. E eu não imagino que ele tenha saído para a batalha sem antes se entregar a Deus. Tanto é que ele fez um trato com Deus na frente do escudeiro. Falou, olha, se eles falarem tal coisa é porque Deus estará conosco. É impressionante realmente. Nós vemos que Saul, enquanto desobedecia, o seu filho agia. E depois eu desafio você, em outro momento, continuar esta história muito curiosa, que a gente vê nesses momentos de conflito entre os israelitas e os filisteus. A gente vê as escolhas erradas e, em determinado momento, Saul até mesmo prometeu matar o filho, para vocês terem uma ideia, porque o filho comeu um pouco de mel. Vocês podem, na leitura da palavra, encontrar estas histórias, mas vocês vão entender o seguinte, que este rapaz era o oposto do pai. E a vida cristã, irmãos, requer atitudes, e essas atitudes elas podem ser, num primeiro momento, encaradas como loucura. Eu trouxe para vocês uma história que ajuda a ilustrar muito bem o tipo de escolhas que nós temos que tomar na nossa vida cristã. Um jovem chamado Angus Crichton, de 21 anos, jogador do time de rugby South Sydney Rabbitohs, tomou uma decisão dramática para começar a temporada de 2018. Como eu falei, ele é um jogador de rugby. Não sei quantos de vocês conhecem este jogo. Se vocês acham que o jogo de futebol é um jogo onde existe contato físico, é um jogo que tem algum perigo aí dos jogadores se machucarem, é porque vocês não assistiram ainda um pedaço de uma partida de rugby. Esse jogo, sim, tem contato. Vamos dizer que é um jogo muito mais intenso, né? Desde que começou a jogar rugby profissionalmente, aos 17 anos, o jovem jogador já realizou cerca de 5 cirurgias no dedo médio da mão esquerda, devido à ruptura de tendões, luxações e quebraduras. Vocês estão vendo ali o jeito como esse jogador se prepara para cada partida. Ele passa ali uma série de esparadrapos, faixas, para tentar fortalecer os punhos e os dedos, porque realmente isso exige muito, esse esporte exige muito do jogador. Devido a tantos episódios, as articulações do dedo médio da mão esquerda desse jogador perderam a função e o dedo dele ficou rígido. Aí nós vemos uma foto de Angus numa das inúmeras internações para cirurgia. Em entrevista, o jogador comentou, eu não tenho mais as articulações deste dedo. Ele fica rígido o tempo todo, pois os ossos já estão fundidos, estão emendados. Eu fico com dor o tempo todo.
E se eu não tomar uma atitude, eu vou continuar quebrando o dedo em todas as partidas. Ali tem um detalhe, né, de um momento da partida dele e uma foto aproximada do dedo problemático. Vocês percebem que ele passou ali uma quantidade extra de esparadrapo. Continua dizendo: eu me preparei durante toda a minha vida para ser um ótimo jogador de rugby. Este sempre foi o meu sonho. E este dedo está me atrapalhando. Eu não posso mais permitir isso. Angus, depois de uma partida em que ele também havia ferido o dedo, conversou seriamente com o seu médico e tomou uma decisão drástica. Aí você tem uma foto do rapaz. A amputação logo abaixo da articulação aconteceu no início de janeiro de 2018. Ele decidiu deliberadamente tirar uma parte de si mesmo. E aqui eu não vou fazer um juízo de valores com vocês, irmãos, dizendo se isso que ele fez foi certo ou errado. A gente sabe que nós devemos preservar o nosso corpo, né? Mas eu vou aplicar esta história aqui para o procedimento cristão. Quando nós buscamos um objetivo, e quando esse objetivo para nós é algo sério e se torna o foco da nossa vida, às vezes precisamos tomar escolhas para deixar algumas coisas para trás. Às vezes precisamos simplesmente deixar de lado algo que parece fazer parte de nós mesmos. Aliás, o próprio Cristo, em determinado momento, disse algo assim, não foi verdade? Lembrem-se comigo. Jesus falou: olha, se o teu olho está te atrapalhando de entrar no reino dos céus, faz o que com ele? Faça o que com o teu olho? Arranque teu olho. Jesus não estava dizendo: olha, mutile-se deliberadamente, não é isso. Era uma imagem, era uma metáfora. O que ele estava dizendo é algo que você dá muito valor, mas se esse algo te atrapalha, é uma âncora para você, liberte-se imediatamente. Este desconforto, essa dor, isso passa, mas o reino dos céus permanece para sempre, e é para lá que você está indo, filho. Era isso que Jesus dizia. Então larga isso, deixe para trás, liberte-se daquilo que te arrasta para baixo. E este jovem Jonatas também decidiu deixar algumas coisas para trás. Aqui a gente viu que ele era um jovem de valor. Ele tinha o que o seu pai não tinha. E ele seria, aos olhos humanos, com certeza, um rei muito, muito melhor do que o seu pai havia sido. Ele era corajoso. Enquanto o pai estava sentado embaixo de uma romanceira, ele foi com o seu escudeiro para a frente de batalha. Nós vemos em determinado momento também Saul com medo do gigante. Precisou vir Davi, um rapazinho, colocar uma armadura ali. Não, isso aqui não vai dar certo. A gente vê que a coragem de Saul era para determinados aspectos, mas não para aquilo que precisava ser feito. Jonatas era diferente do seu pai. E ele também precisou deixar algumas coisas para trás. Só Deus pode nos explicar um dia o porquê ele não escolheu Jonatas para ser rei no lugar de seu pai. Um dia nós vamos saber de tudo isso. A gente vai poder perguntar para ele. Mas Deus escolheu Davi e não Jonatas. Apesar de que Jonatas parecia ser muito preparado, quando foi ungido, Saul pensou: agora eu faço aquilo que eu quiser, eu sou rei. Quando Davi foi ungido, olha a diferença. Ele pensou: vou esperar. Eu não vou matar o rei. Deus há de conceder para mim o trono no momento certo. Eu não vou precisar lutar para isso. Apesar de ser perseguido por Saul o tempo todo, de ter a oportunidade de ferir ao rei, aquele que estava perseguindo, ele disse: não, eu vou deixar isso para trás. Não vou ferir, não vou encostar a mão no ungido do Senhor. Agora vamos nos lembrar aqui de Jonatas. Jonatas, em determinado momento, conheceu a Davi. E eu fico pensando nesse encontro. Como será que foi? E a gente usa a imaginação. E no meu pensamento, eu vejo Davi olhando
de longe, Jonatas, admirando a postura daquele jovem e pensando, nossa, lá vai o príncipe. Só que Jonatas, quando soube que Davi havia sido ungido, quando ele viu Davi, sabe o que ele pensou? Lá vai o próximo rei. Ele foi ungido. Eu não. Meu pai foi ungido, mas o trono vai passar da nossa casa. Aquele rapaz foi ungido. E o trono, mesmo que no futuro, pertence a ele, não a mim. Vocês não acham que esse jovem entrou em conflito? Vocês não acham que isso pesou no coração dele? Que o lado humano não tenha dito, olha, deixa teu pai matar Davi? E seria cômodo ele simplesmente ter cruzado os braços e deixar o pai louco dele fazer o que tinha vontade de fazer. Se o pai dele tivesse matado Davi, para ele ainda sobraria um trono, né? Jonatas seria rei. Mas nós vemos Jonatas compreendendo o chamado divino. E ele deixou de lado as pretensões humanas dele. Ele deixou de lado o mais elevado cargo que se poderia assumir aqui na terra. Um reinado, a liderança de um povo. Ele deixou isso para trás. Porque ele entendeu que quando Deus unge, porque quando existe a vontade de Deus envolvida, a vontade humana não significa nada. Não adianta lutar contra a vontade de Deus. Não adianta tentar atrapalhar uma profecia. É impossível. Se Deus determinou, vai acontecer. Jonatas entendeu isso e no seu coração deixou de lado as suas pretensões de trono, de rei, e disse, eu vou ajudar Davi, porque essa é a vontade de Deus. Eu vou arrancar o dedo. Eu vou deixar de lado isso. Eu nasci sendo treinado para ser rei. Eu falo línguas. Eu tenho conhecimento militar. Mas eu não serei rei. Porque Deus assim disse. Não adianta lutar contra Deus. Então, se a vontade de Deus é que Davi seja rei, eu vou protegê-lo do meu pai se for preciso. E isso aconteceu muitas vezes. Que amizade linda que nasceu entre Davi e Jonatas. Existia um Davi que era um homem de acordo com o coração de Deus. E esse Jonatas também era um homem de acordo com o coração de Deus. Porque nós não estreitamos laço de amizade com pessoas que são extremamente diferentes de nós. Você pode ter certeza disso. Se uma pessoa é muito diferente de você, se ela pensa de uma forma completamente oposta, você não existe nada em comum, não tem como estreitar laço de amizade. Então você pode ter certeza que esses jovens falavam a mesma língua. Os dois pensavam, não vou tocar no ungido do Senhor. Tanto Davi, para com Saul, quanto Jonatas, para com Davi. Os dois falavam a mesma língua. Os dois estavam em conformidade. E que dupla eles foram? Por pouco tempo, infelizmente. Mas eles desenvolveram uma amizade tão profunda. E que bonito que é isso, não é verdade? Aliás, a amizade é um sentimento, é uma predisposição que Deus colocou no nosso coração. Sabe, nós teremos inúmeros amigos, grandes amigos, amigos verdadeiros, que durarão por toda a eternidade. Amém? Nós teremos amigos lá no céu. Pessoas que conhecemos aqui ou que nós vamos conhecer lá. E essa amizade vai durar para sempre. Nós vamos ter muita coisa em comum, vamos aprender juntos. Vamos nos desenvolver juntos. Que oportunidade que Deus nos concede desde agora a viver amizades pautadas pela palavra dEle. Pautadas por valores eternos. Amizades onde existe Deus no meio. E hoje a gente pega o mundo falando cada barbaridade. Tem gente que não crê em Deus, apenas vê a Bíblia como narrativas históricas e veem essa amizade, tentam torcer o texto para coisas absurdas. Mas nós sabemos o tipo de amizade que eles tiveram. Sabe, Saul, o rei louco, numa das suas últimas batalhas, ele decidiu procurar uma necromante. Ele foi se aconselhar justamente com
aqueles que Deus havia dito para não procurar, para extirpar do meio do povo. Ele foi ali, escutou umas palavras, acreditou naquilo. E no meio da batalha, no calor da guerra, ele tomou a própria vida. Pelas suas escolhas insanas, ele acabou carregando o próprio filho para a batalha. E Jonatas morreu com ele. Antes dessa luta, Jonatas poderia ter dito assim: não, pai, eu não vou contigo, só me desculpa. Mas eu vou te desonrar, eu vou te desobedecer. O senhor foi tomar conselho com uma necromante ao invés de buscar Deus. Isso está errado, pai. Eu não vou contigo. Hoje o senhor está sozinho. Mas ele não fez isso. Apesar de ter um pai que fazia tudo errado, ainda assim ele honrou o pai. E os erros desse pai acabaram se estendendo para o filho, e Jonatas perdeu a vida em batalha. Depois de um tempo, Davi assumiu o trono. E a gente pega Davi lembrando do amigo. O amigo se foi, mas a amizade permanecia. E ele fez uma promessa para o amigo, de que ele não iria perseguir os seus descendentes, porque era muito comum, né? Morre um rei, o próximo vem e aniquila a descendência, para que nenhum daqueles descendentes venha um dia reclamar o trono de volta. Mas a gente vê Davi procurando Mefibosete, e ao invés de exterminando aquele rapaz que tinha problemas nas pernas, ele traz o rapaz para dentro do seu palácio, para tomar as refeições com ele. Devolveu todas as terras para aquela família. Nós vemos benevolência no coração de Davi. E isso é fruto da amizade verdadeira. Isso é fruto do exemplo poderoso daquele jovem, Jonatas. Um jovem usado por Deus, mas que infelizmente colheu frutos que não eram das suas próprias escolhas. Mas a ressurreição há de promover grandes encontros. Eu fico pensando no encontro entre Josué e Moisés. Imaginem só, 40 anos andando no deserto juntos. Moisés subiu para o Pisga. Lá ele morreu. Josué assumiu o povo. Passaram o Jordão. Ele foi lá e tomou posse de sua herança. Ele nunca mais viu Moisés. Depois de um tempo, Moisés, sabemos pelo livro de Judas, que foi reclamado. Foi trazido de volta à vida pelo próprio Jesus. E está nos céus. Um dos poucos que teve esse privilégio antes da volta de Jesus. Mas eles ainda não se encontraram, Moisés e Josué. Imaginem no encontro desses dois amigos um dia, na eternidade. Que abraço maravilhoso. Pensem vocês, no encontro entre Paulo e Estevão. Num primeiro momento, inimigos. Estevão foi apedrejado e Saulo estava ali. Imaginem no céu um dia, a hora que Estevão, já transformado e ressurreto, estiver lá. Acho que Estevão vai falar: mas você aqui? O céu reservará inúmeras surpresas. Mas pensem no encontro entre Davi e Jonatas. Pensem no tanto de coisas que eles vão ter para conversar. Davi vai ter que colocar o papo em dia e contar tantas coisas que aconteceram. Mas sabe, dentre todos esses encontros maravilhosos, existe um encontro que vai superar a todos. Que é o encontro de você com Cristo. Aqui eu estou falando de amizade. Mas não existe amizade maior do que a de Deus para com a raça caída da humanidade. Essa amizade é tão grande que o próprio Cristo disse assim: não há amor maior do que este. Vocês conhecem o verso? Falem comigo. Não há amor maior do que este, o de entregar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus mesmo estava falando para os seus discípulos: vocês são meus amigos. E a profundidade dessa amizade é tão grande que eu decidi me entregar por vocês. Eu decidi morrer para que vocês tenham vida. Não existe amizade mais forte do que essa. Pensando nisso, eu quero chamar o Willer aqui à frente. E ele vai cantar sobre este grande, grande amigo
que um dia decidiu entregar tudo por você e por mim. Transforma o meu coração, Senhor Jesus. Manda teu Santo Espírito me renovar. Transforma o meu coração, Senhor Jesus. Manda teu Santo Espírito me renovar. Não me deixe só, fica comigo, Senhor. Preciso ter as bênçãos de ti. Restaura em mim a alegria da salvação. Manda teu Santo Espírito me renovar. Transforma o meu coração, Senhor Jesus. Manda teu Santo Espírito me renovar. Manda teu Espírito, restaura meu viver. Não me deixe só, fica comigo, Senhor. Preciso ter as bênçãos de ti. Restaura em mim a alegria da salvação. Manda teu Santo Espírito me renovar. Transforma o meu coração, Senhor Jesus. Manda teu Santo Espírito me renovar, me renovar. Jonatas é um tipo de Cristo, uma miniatura, um modelo pequenino. Assim como foi João Batista, assim como foi José do Egito, que se sacrificou. Na verdade, Jonatas abdicou do seu trono em favor do seu amigo. E a gente vê Cristo fazendo isso, abdicando de toda a glória dos céus, em favor de seus amigos. Assim como o Willer cantou aqui, que o Espírito de Deus nos impeça de fazer com que isso seja à toa. Eu tenho uma leitura aqui do livro Educação, que eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: no relatório daqueles que mediante a abnegação entraram na comunhão dos sofrimentos de Cristo, acham-se os nomes de Jonatas e de João Batista, aquele no Antigo Testamento e este no Novo Testamento. Jonatas, por nascimento, herdeiro do trono. Era ciente de que fora posto de lado pelo decreto divino. O mais terno e fiel amigo do seu rival Davi, cuja vida ele protegia com perigo de sua própria. Firme ao lado do pai através dos tenebrosos dias do seu poder em declínio, e ao lado dele, finalmente tombou e perdeu a vida. Acha-se o nome de Jonatas, guardado como tesouro nos céus, e na terra ele permanece como testemunho da existência e do poder
da amizade e do amor abnegado. Irmãos, quando a gente lê o Antigo Testamento, muitos almejam ser Davi, não é verdade? Um homem de acordo com o coração de Deus, mas que ao mesmo tempo teve proeminência, teve poder nas mãos, teve um reinado longo. Mas além do poder e do reinado longo, Davi também cometeu alguns erros, a gente sabe disso. E todos nós cometemos, não é verdade? Mas sabe o que é interessante? Na narração breve da vida de Jonatas, nós não encontramos nenhum relato de algum pecado ou desvio significativo desse jovem. Ao contrário. No breve relato deste jovem, nós encontramos apenas um exemplo maravilhoso a ser seguido. Deseja você ser Jonatas? Deseja você ser, assim como este jovem, um tipo, uma miniatura, uma maquete de Cristo? Que quem sabe tenha que deixar de lado algo que lhe foi prometido ou alguma pretensão neste mundo para o bem de outras pessoas? Que Deus capacite você e a mim para colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Amém. Amém. Quer você encontrar esse amigo maravilhoso um dia nos céus? Amém. Diga amém. Amém. Deus é o nosso amigo eterno. Ele já amou você, Ele já me amou muito antes de nós termos nascido. É isso que o salmista diz, que o amor de Deus e a comunhão do Deus o Pai, que a paz do Espírito esteja sobre cada um de nós neste sábado. E eu quero orar com você neste momento. Feche os seus olhos. Deus de amor, obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos traz exemplos tão lindos, Senhor, de procedimento, de escolhas. E apesar das dificuldades que nós temos neste mundo, assim como aconteceu com Jonatas, que colheu, Senhor, consequências que não eram de suas escolhas, isso também pode acontecer conosco hoje, mas não significa, Pai, que não estamos amparados pelo Teu amor. Obrigado, Deus, por esta certeza maravilhosa. Nós nos entregamos a Ti completamente. Meu Deus, abençoa-nos para que tenhamos forças, para que apesar das tentações, das dificuldades, nós estejamos, Senhor, firmes, em pé, ao lado da verdade. Abençoa cada um de nós, as famílias aqui representadas neste sábado, eu te peço, no nome de Jesus. Amém.